Como ter paciência? O Provérbio 16:32 vai explicar isso pra gente. O Provérbio 16:32 está registrado assim, olha. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Esse é um provérbio com duas ideias, onde a primeira ideia é semelhante à segunda ideia, fazendo um paralelo de similaridade, de igualdade. Ele é um provérbio do tipo melhor do que, ou seja, é melhor alguma coisa do que outra coisa. Obviamente, a comparação é sempre para mostrar que existe alguma coisa que é superior à outra. Mas não só isso. A graça dessa comparação é mostrar que alguma coisa é superior não somente a uma outra coisa, mas é superior a uma coisa que todo mundo pensa que por si só já é muito boa. Para mim, um cafezinho filtrado é muito bom, mas um café expresso intenso é melhor ainda. Todo mundo acredita que receber um presente também é bom, mas aí vem o Evangelho e nos diz que dar é melhor do que receber. No caso do nosso provérbio, todo mundo acredita que ser um herói de guerra é uma coisa boa. Naquela época, todo mundo queria ser um herói de guerra. Mas aí vem o poeta hebreu e diz que melhor do que isso é simplesmente ter paciência. Ora, não é raro a gente conhecer um herói de guerra? É tão raro quanto ver alguém com paciência, né? E aí em seguida ele lança uma segunda ideia, para deixar a sentença ainda mais interessante. O que uma pessoa precisa fazer para ser um herói de guerra? Não só matar um bandido, mas ela precisa ser um conquistador. Naquela época, a conquista de território fazia parte do jogo político, até mesmo pelo jogo da sobrevivência. Então, alguém com a habilidade de lutar para defender o seu povo e conquistar a sua cidade era alguém que tinha muita honra, né? E assim como alguém que conquista uma cidade, o paciente conquista algo muito mais difícil. Ele domina o seu próprio espírito. Sim, é muito mais difícil porque é melhor ser paciente do que herói. Então, nesse provérbio de similaridade, de igualdade, ter paciente é igual àquele que domina o seu espírito e ser herói de guerra é igual àquele que conquista uma cidade. Por isso que a gente consegue fazer essa comparação. E aqui duas coisas importantes que eu queria considerar com você. A primeira delas é a seguinte: você chegou a perceber que a imagem que o autor hebreu usou para descrever uma coisa que todo mundo acredita ser uma coisa muito boa, né, de uma virtude muito desejada, foi a de um herói de guerra? Isso é muito interessante. Porque na nossa cultura ainda sobraram alguns resquícios de culto aos heróis. Ainda fabricam filmes de heróis. Mas o fato é que ser um herói de guerra já deixou de fazer parte do nosso imaginário popular há muito tempo. Nós não desejamos mais ser heróis de guerra. O exemplo que o sábio usou, como algo que todos gostariam de ser, já não serve mais para hoje. A gente não deseja mais ser heróis porque não educamos mais para alcançarmos as virtudes de um herói. Não educamos mais para que as nossas crianças e os nossos jovens tenham coragem, disciplina, fortaleza, força, hombridade, superação de dificuldade, que eles suportam a fadiga e a dor sem se queixar, para que eles aprendam o lugar da tristeza na sua vida, o lugar do lamento na sua vida, para que busquem a sabedoria com o temor do Senhor. Não, nada disso. Na verdade, a gente entrega os nossos filhos para a escola educar e a gente não está preocupado com o que eles vão ser. Estamos preocupados com o que eles vão fazer. Se você não entendeu o que eu disse, pensa no seguinte: você que respondeu assim, olha, não, irmão, eu estou preocupado sim com o que eu vou ser ou com o que meu filho vai ser. Sim, a gente está educando ele para ser um bom médico, um bom engenheiro, um bom arquiteto, enfim. É justamente disso que eu estou falando. Nós estamos educando nossos jovens para que eles adquiram habilidades específicas que vão dar a eles profissões de boa remuneração.
A gente não está preocupado se eles vão ser heróis. Se estamos, isso é bem em segundo plano. Quem está aqui preparando seu filho para morrer por Jesus Cristo lá na Nigéria, no Camboja ou na Coreia do Norte? Quem está preparando seu filho para ser um herói de guerra? Mas, de fato, eu só fiz essa observação, mas essa não é a ênfase do provérbio. A luz do autor, que está numa virtude específica, é a luz na paciência, a virtude da alma chamada paciência. Quando você escuta falar em paciência, você logo deve lembrar de alguém que é muito paciente. Existem pessoas que aparentam ser mais calmas que outras pessoas. Mas lembre que paciência não tem a ver com apatia. São duas coisas completamente diferentes. O que existem são muitas pessoas apáticas. Paciência é uma virtude da alma que está intimamente ligada à sabedoria. Ao contrário do que muita gente pensa, a paciência não é deixar de agir diante de uma coisa, mas sim tomar uma ação prática no sentido de domar seu espírito, para que o seu espírito não faça você agir de forma errada. Paciência é saber colocar o seu coração para agir no momento certo, no tempo certo. Então, nesse sentido, a paciência está intimamente ligada com o nível de confiança que você tem no Senhor. Cada um de nós tem uma personalidade e cada uma é diferente da outra. Existem pessoas mais calmas, outras mais iradas, mais nervosas, mas a virtude da paciência não é uma característica imutável da personalidade. Por isso que você não pode, por exemplo, ler um livro ou assistir uma mensagem sobre paciência, como essa aqui, aprender a partir daí e aí, no dia seguinte, se tornar uma pessoa paciente. Não é assim que funciona. Se eu colocasse como título desse vídeo algo assim como 5 passos para ser paciente, fuja disso. É cilada, não funciona assim. A virtude da paciência, conforme desejada por Deus, ela está ligada em primeiro plano à ação do Espírito na sua vida. Por isso, não há como adquirir a paciência divina sem o Espírito Santo e sem a oração ao Senhor. Em segundo lugar, a paciência é uma coisa que deve fazer parte do seu processo educacional. Não é a escola, nem a faculdade que vai lhe oferecer isso. Mas a criança vai aprender isso no lar. E os adultos vão ter que aprender isso estudando e meditando na palavra de Deus, com a própria Bíblia, com homens explicando ela, com boas pregações e com a ação do tempo ir se educando gradualmente. Minha filha ela é muito inquieta. Na verdade, eu acho que ela não tem a menor habilidade para ficar nem um segundo sequer sem estar fazendo alguma coisa. Quando a gente entra no carro, ela exige uma brincadeira, um jogo, uma música ou qualquer distração. Normalmente eu sempre lembro a ela duas coisinhas. A primeira é que não é ela que exige alguma coisa. Quem manda no lar são os pais dela. A segunda coisa é que às vezes ela precisa aproveitar aquela oportunidade para aprender a fazer o que ela ainda não consegue fazer, que é nada. Ela não consegue ficar sem fazer nada. Ela logo fica emburrada, levanta o bicão e diz que, então eu vou dormir. Eu digo a ela que dormir é fazer alguma coisa. Então, eu quero que ela não faça nada, que ela fique olhando para a paisagem, aguardando o tempo certo para brincar, ou, já que não consegue ficar com a mente parada, que vá orar. Para nós adultos não é tão diferente. Ser paciente é dominar as atividades inquietantes do espírito. Ser paciente é uma virtude, é olhar para a paisagem, é orar. Mas acima de tudo, ser paciente é confiar. Confiar que não é você que tem o controle das circunstâncias da sua vida, mas que Deus as tem. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Quer receber mais provérbios para a sua vida? Se inscreva nesse canal, vem caminhar com a gente. Não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você ama. Um grande abraço e até a próxima.